orações. Nós vamos, como a Beth anunciou, dar continuidade, item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, cujo título é Pedi e obtereis. Isso aí é uma assertiva de Jesus é que fala. A continuidade é assim: pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á. E aí nós vamos vários itens do Evangelho, e esse é o último, está encerrando, do capítulo 27. A felicidade que a prece proporciona. Quem fala a respeito desse item é o Espírito Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos pais da Igreja Católica, um filósofo, é considerado um filósofo, e um homem inteligentíssimo e muito dedicado. Quando ele desencarna, ele vai compor a pleide de espíritos que formam o chamado Espírito de Verdade, essa pleide de espíritos, e vai auxiliar na organização da doutrina espírita. O que nós chamamos de codificar, ele é um desses espíritos que auxilia na organização desses conteúdos, desses conhecimentos. E aí ele fala a respeito da alegria que a prece proporciona. A alegria mesmo que a prece proporciona. Aliás, fazer prece, rezar, orar, você pode chamar de qualquer coisa. Isso aí não interessa, não. Mas ela vai te proporcionar uma alegria para o espírito, não é uma coisinha assim, fugaz, não. Esse tema, oração, prece, é o que a gente chama na educação de interdisciplinaridade. É um tema que está em todo o conteúdo. Então, desde o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, até o último, que é o 28, nós vamos encontrar esse tema. Ele está dentro, tamanha a importância dele. Tamanha a importância. Agora, especificamente no capítulo 27, Kardec começa com esse trecho do Evangelho. Os 4 evangelistas narram: o pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á. Agora, no capítulo 28, ele vai dedicar um capítulo inteiro sobre o tema prece. Nós estamos falando isso aí para chamar a atenção em primeiro momento da importância da prece, da oração. Então, a matéria é interdisciplinar, porque ela passa desde o primeiro capítulo, você vai vendo isso. Chega no capítulo 27, ele quase que trabalha só isso, no pedir e obtereis, batei e abri-se-vos-á. E no 28, ele dedica o capítulo inteiro, num capítulo chamado Coletânea de Preces Espíritas, em que os espíritos vão falando modelos de oração. Prece para quem desencarnou, prece para quem está passando por aflição, prece para quem está em processo de obsessão, prece para quem está aflito. São modelos que vai trazendo tamanha a importância. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma questão lá interessante, onde Kardec também pergunta para que a prece. Mais ou menos assim: se Deus sabe de todas as coisas, né? Para que a gente tem que orar se Ele sabe do que eu estou precisando, né? Os Espíritos falam assim, numa das questões: a oração te aproxima do Criador, a oração te aproxima de Deus. Vai falar assim: você entra em conexão, na linguagem de André Luiz, nós estamos estudando na terça-feira, com o seu eu profundo. O seu eu profundo. Você entra em conexão, e entrando em conexão com esse eu profundo, você entra em conexão com o Criador, forças superiores, que você pode chamar de Deus, pode chamar de God, você pode chamar do cosmo, você pode chamar do universo, você pode chamar da natureza, na linguagem indiana, de totem, você pode chamar do que você quiser. O fato é que todos nós nascemos, e isso os Espíritos falam que são ideias inatas. Todos nós nascemos com a certeza. E mesmo que você fala que é ateu, graças a Deus, eu sou ateu, graças a Deus, e não acredita em nada,
graças a Deus, né? Mesmo que você fala que é ateu, você já nasce com isso, você está negando, você já nasce com uma certeza de que tem um ser superior. Como eu falei, podemos chamar de qualquer coisa, isso não interessa, ele não está ligando para isso não, ele não liga do que você chama para ele não, mas existe um ser superior que governa os nossos destinos, que está com a gente o tempo inteiro, que nos acolhe e que nós chamamos de Deus. Nós aqui chamamos de Deus, mas que existe. A gente já nasce com essa ideia. E quando você entra nessa conexão com o seu eu profundo, o eu profundo é o espírito imortal, não é a personagem que ele está incorporando agora, não é a personagem do nome de cada um de nós aqui, não é o Robson, porque o Robson daqui a pouco vai desencarnar essa personagem, e aí sobrou o espírito imortal, esse aí ele vai estar desencarnado. Você vai olhar no caixão e falar: olha, o Robson morreu, mas o espírito imortal continua. É como se fosse um filme. Não tem um filme, gente, que o ator interpreta diversos papéis, a reencarnação é isso. Então o Vinícius não é Vinícius, ele é agora. Quando ele desencarnar, aí não, aí ele é essa consciência profunda que ele amealhou no tempo e no espaço ao longo de toda a encarnação. E quando você invoca essa consciência profunda e faz conexão com o ser que você sabe superior, que é superior e pode chamar de qualquer coisa, é isso que nós chamamos de prece, que brota do seu coração e da sua mente e faz a conexão. Aí Santo Agostinho fala assim: quando você entra nesse momento, você vai sentir um contentamento, uma alegria indescritível. Por isso que dá o título: a alegria que a prece proporciona. Nós temos esse recurso. Os Espíritos falam assim, mais adiante: a prece, essa oração serve para 3 coisas: pedir, louvar e agradecer. Pedir, todo mundo pede aqui, gente? Eu peço. Todo mundo pede? Agradecer, todo mundo agradece? Mais pede ou mais agradece? Mais pede? Oh, que legal! E louvar? Quem louva aqui? Ninguém louva. O que é louvar, gente? Todo mundo acha que louvar é isso. Hino de louvor, vamos louvar, cantar. Todo mundo acha que louvar é isso. Louvar é muito mais do que isso. Louvar é assim: você já foi num show de um artista que você gosta muito? Alguém já foi? Um show, fala assim: eu fui num show, não tiveram oportunidade não, gente? Fraqueza é essa? Então, você foi num artista, você foi, né, Clara? Em algum show de um artista que você gosta muito? Ainda não? Tem que levar, Gabriel. Um que você gosta muito, só já foi? Então você chega lá, vamos supor, não sei, fala um aí, Beth. Fábio Júnior. Quando Fábio Júnior vai entrando, né, gente? Fábio Júnior vai chegando, a ideia está lá no show do Fábio Júnior, ela... Fábio Júnior. Isso é louvar. É tietar. É você olhar com essa mambaia e falar assim: meu Deus, que beleza, que maravilha. Aí você olha para o semblante da criança: nossa, mas ela é linda. É tietar as criações de Deus. Isso é louvar. Louvar é mais importante do que pedir e agradecer. Quando você aprende a louvar, você estimula no seu coração um sentimento de amor e gratidão. Louvar, você vem e fala: que beleza. Você olha para a água, você olha para o sol, olha para a lua, olha para as pessoas, olha para um botão de rosa que está nascendo, olha para um prédio, olha para... e fala: meu Deus, mas que beleza, Senhor. Isso é louvar. Isso é louvar, é tietar. Você olha para a chuva e fala: Senhor, que beleza, principalmente nessa época. E eu vou perguntar para vocês aqui: nós temos um recurso extraordinário na mão que a gente não usa, ou melhor, usamos pouco. Nós, ocidentais, principalmente,
às vezes orientais usam mais. Nós temos um recurso que é cientificamente provado. Tem vários experimentos, tese de mestrado, doutorado, que falam que quando você entra em oração, os lóbulos frontais enchem. Eles enchem, as conexões neuronais acontecem. O estado é um estado de saúde. Você fica num estado de saúde. Você fica num estado de quando você está fazendo alguma coisa que você gosta, e desliga aqueles neurônios na sua cabeça, a parte que enche de sangue é a parte de alegria, de contentamento. Foram vários experimentos assim. Não tem nenhum, nem dois, não. Eu já li vários. Já vi vários neurocientistas falando de experimentos dessa forma, conectados para mostrar. Então não estou falando nem cientificamente falando, não. Eu estou falando de muito mais do que isso, que é preencher sua energia espiritual. Porque a gente tem que fazer gestão de energia, né? Mas eu vou voltar na chuva, porque Marisa falou. Vocês já ouviram falar que nessa época de seca, assim, a seca estava, nós estamos há quase 160 dias sem chuvas, a maior seca desde 1950 aqui na nossa região central. Vocês já ouviram falar que quando estava com a seca muito brava, o pessoal mais antigo punha um negócio na cabeça? Já fez? Aqui, ó, punha uma lata d'água na cabeça, ou o que seja, subia o morro, às vezes tinha um crucifixo lá no morro, chegava lá, jogava água no crucifixo. Certo, Santa Helena, Morro do Cruzeiro. Agora, eu vou falar para vocês, tem várias testemunhas que na hora que estava descendo já chovia. É impressionante, é de impressionar, é de impressionar. E você pode perguntar assim, ó, que muitas pessoas participaram desse fenômeno. Como é que é, Marisa? Nós já lá em casa juntava as meninadas tudo da rua, e aí todo mundo teve uma lata de água na cabeça. Aí você vai falar assim, você vai falar, isso não tem comprovação científica nenhuma. As mães levavam. Isso tem movimento de fé. Isso é movimento de fé. Isso é conexão. E aí, gente, eu pergunto para vocês aqui, algum dos senhores aqui e senhoras, vou perguntar para os encarnados, que a maioria das vezes a gente pergunta para os desencarnados, por isso vocês ficam todo mundo caladinho, mas para os que estão aqui no corpo de carne, nessa seca, vocês já fizeram alguma prece, alguma oração pedindo chuva? 1, 2, 3, 4. Você também, Meg? Miguel não. Só Meg. 4 aqui. Esse público aqui então é um público seleto. Porque você pergunta num público de 100 pessoas, ninguém fez. Agora eu vou fazer outra pergunta, vai mudar. Alguém aqui, nesse período de seca, já reclamou do calor? Então tá. Reclamar nós somos mestres, né? Mas fazer prece para entrar em conexão, nós não fazemos. Ô gente, a fala de Jesus é pedir e obterei, bateis e abrir-se-vos-á. Olha, o que ele está falando? É no imperativo. Vocês estudaram língua portuguesa, matéria de 7º ano. Ele não está falando assim, ó, talvez você pedir, talvez eu bater, talvez vai abrir, ou um dia abrir, o outro não vai abrir, ou quem sabe abrirá. Pedir e obterei, bater e abrir-se-vos-á. Não, a tradução é essa, não está errado não. Em todas as pessoas que traduziram o Evangelho, é nesse tempo do verbo, é nisso aí, não está errado não. Sabe o que Jesus está falando? Não tem pedido, não tem rogativa sem resposta. Não existe nenhum pedido que você faça que não tenha resposta. Pode não ser a resposta que você deseja. Pode, né? Pode não ser a resposta que você deseja. Se a minha netinha que está lá na evangelização falar assim, vovô, deixa eu brincar com essa faca, uma faca desse tamanho, pontiaguda. Eu dou para ela a faca pontiaguda? Não dou.
dou. E eu que sou um espírito mequetrefe de terceira ordem, não dou, porque vai machucar. Então, quando você pede alguma coisa para o Criador que você vai machucar também, que não é bom para você, você acha que ele vai dar? Não dá. Quando você entra no espírito de rebeldia, sua vida piora. Piora muito. Então, a resposta de Deus, está lá, Espírito Emmanuel, livro da Esperança. A resposta de Deus: não, porque isso não é bom para você. Você pediu, mas isso não é bom para você. Ai, Senhor, eu queria muito dinheiro. Não, isso não é bom para você. Você vai ter problema com ele. Você já teve. A resposta de Deus: sim, vou te conceder. Sim, você vai receber. Você pediu e é para já. Vai acontecer. A resposta de Deus: espere um pouco, que não está na hora. Faça a prece. 3 respostas podem ocorrer. Não, isso não é bom para a sua vida, isso vai te atrasar espiritualmente. Sim, eu vou atender, eu vou movimentar recursos para atender, isso é importante. E agora não, espere um pouco, não está na hora ainda não. Alguém aqui já recebeu essa resposta? Espere um pouco. Já, gente? Já? Tem muita gente esperando, né? Nós estamos esperando. Talvez eles esperem um pouco, pode ser até não. E você está achando que eles esperem um pouco. Mas né? espere um pouco, pode ser nessa encarnação. Pode ser em outra. Pode ser. Porque o pedido a gente fica. O pedido fica. Se não for bom para a gente, não vai acontecer. O fato é que a gente tem que aprender a fazer isso, gente. Nós temos que aprender a fazer isso. Nós temos que aprender a fazer essa conexão o tempo inteiro. Aí o dia está muito corrido, aí eu vou pensando: não, Senhor, tem que ser assim, sensado. Eu vou ter uma conversa difícil com alguém. Vai Vinícius mais Aninha ali ter uma conversa difícil. Pode ter casal que tem conversa difícil? Casal tem chamado DR, né, Mary? Você tem DR com o Miguel? De vez em quando? O Miguel senta aqui que nós vamos conversar. Conversa difícil, não é não? Então, você vai ter uma conversa difícil. O correto é você entrar em oração. Nossa, eu tenho uma conversa difícil com o Miguel. Aí começa: ó Senhor, abençoa para que eu tenha sabedoria nas palavras. Abençoa, Senhor, para que abençoa o Miguel também, pela abrandar o coração e tal, para ter conversa difícil. Você faz isso, Meg? Faz? Uai, você é quase uma santa. Você faz, Ana? Aí, tá vendo? Aí você vai conversar, dá problema. Você não pediu a intervenção, você não pediu, dá problema. Você vai ter uma conversa difícil com o chefe, você vai demitir alguém, desligar alguém, nunca antes de fazer uma prece: ô Senhor, não queria ter que mandar embora, igual o Vinícius fala, que a pior coisa para ele é dispensar o servidor, que é horrível, mas ele deveria fazer uma prece. E é difícil mesmo, que eu faço isso também. Desligar aluno, mandar aluno embora. Pensa bem, vai dar para você ficar na escola aqui mais não, e desligar. Horrível, o aluno fala: pelo amor de Deus, deixa eu ficar. É horrível, mas não deveria fazer uma prece antes? Não deveria? Pedir o apoio, assistência, pedir para equilibrar, para colocar as palavras certas na minha boca, pedir que a pessoa compreenda, não deveria? Agora mesmo, fui buscar um móvel ali, porque a Edivana tem o projeto, né? E aí toda hora surge uma coisa: tem que buscar uma cama, buscar não sei das quantas, que o projeto é esse movimento de coisas que vende e que reverte em benefício da causa animal. Causa animal não, é especificamente o cachorro, não é causa animal não, porque causa animal é tudo, né? É o cachorro, reverte em benefício dos cachorros. Aí fui buscar um rack ali nos predinhos do lado da Ambev, da escola da Ambev. Tem 2 predinhos ali, que alguém doou, estava no 3º andar. Eu achei que estava desmontado, dava para eu trazer. Cheguei lá, estava montado. Aí falei assim: será que você me ajuda? A dona que doou, né? Será que vai dar para você me ajudar? Eu falei: não consigo, estou com a coluna travada. Tive quase buscando o Vinícius lá. Você quer uma pessoa, você precisa de alguém na hora assim, você tem que escolher o mais apertado, que não tem tempo de nada. Ele vai parar tudo para te ajudar, é por isso que ele tem tempo de nada. Quem tem tempo, está lá à toa, geralmente não ajuda ninguém não. Aí eu olhei no prédio todo ao redor, a janela tudo fechada. Falei: não, parece que não mora ninguém aqui. Meu Deus do céu, eu preciso descer esse rack, eu tenho que pegar isso agora, porque depois não vai dar tempo. Ela vai fechar a casa, como é que nós vamos fazer? Meu tempo está curto, né?
Eu falei, espera aí que eu vou na rua buscar alguém. Lembrei da parábola, né? Jesus saiu para assalariar e pegar os trabalhadores. Espera aí que eu vou na rua. Cornélio Viana, eu estava na Cornélio Viana, né? Aí eu falei, Senhor, nossa, mas tem que aparecer alguém, eu não tenho amigo nenhum por aqui, não é possível e tal. Senhor, mas resolve esse problema para mim. Estou precisando de resolver esse trem rápido. Voltei na Cornélio Viana, achei um senhor sentado lá, que provavelmente é aqueles que ficam fazendo luz de álcool o dia inteiro. Ele estava fraco, mas foi aquele que a espiritualidade intuiu para eu poder pedir. Você me dá uma força naquele prédio ali? Aí ele falou, não, eu vou. Eu falei, não, ele não vai dar conta, está fraco demais. Mas a força dele foi suficiente, não é pesado. Eu pegava de um lado, encostava e ia lá e pegava do outro lado dele também, depois, porque eu não aguentava. Mas consegui chegar com o negócio lá embaixo. E pensei, nossa, quer dizer que eles me atenderam, e o único que estava disponível era um homem sentado, embriagado, meio embriagado. É o único que estava disponível, porque talvez o são, você não encontra disponibilidade com ele. Talvez eles vão intuir. Então, gente, Deus ajuda os homens através dos homens. Não vai aparecer um velhinho de barba branca, eu vou descer com o rack para você, pode vir, ele vai vir flutuando. Não. É alguém, eu vou fazer a prece por intermédio de alguém. É alguém que vai aparecer e nos beneficiar. Mas nós não temos hábito disso, não. Então a gente, como nós falamos aqui, vocês foram provas aí. Nós reclamamos. A gente reclama. Ai, tá ruim. Ai, tá aqui. Mas nós não adquirimos esse hábito dessa conexão. Porque isso proporciona para nós felicidade, gente. Felicidade. Toda vez você já levanta, já no ambiente de prece. E olha só, não é atitude de contemplação, não. Não adianta você ficar fechado no lugar só rezando para a coisa dar certo, não. Não é isso. A prece é seguida de atitude na vida, de movimento de trabalho, de conexão. Não é atitude de contemplação, não é ficar ali, não é nada disso. Embora, gente, qualquer pessoa que tem qualquer movimento que inspire para ele fé e oração de qualquer forma. Aí vamos supor, minha mãe me deu uma pedra. Aí eu falo, eu só rezo se eu tirar minha pedra do bolso e colocar ela aqui. Aí eu vou na pedra e rezo com a pedra ali. Não tem problema nenhum. Minha mãe, por exemplo, eu acho que ela assiste umas 5, 6, 7 missas no dia na televisão. Vocês têm alguém assim? E põe um copo d'água na beirada lá. Então assim, o texto, eu não sei quantos Pai Nosso, quantas Ave Maria que são. Olha, na verdade, necessidade não tem de rezar 20, 30, 50 Pai Nosso, porque Deus não é ignorante. Você já rezou um, ele já sabe. Aí você vai rezar o segundo, você não entendeu não, Senhor. Reza o terceiro, o quarto, e reza 20. Não, necessidade não tem. E nem gritar, porque também não é sua. Ele está muito dentro de nós. Deus está dentro de nós, está em nós. Necessidade não tem. Mas se aquilo enseja na minha mãe fé, ela continua, está certo. Se a imagem que está lá, ótimo, continua, está certo. Eu chego lá, mãe, me dá um tiquinho da água fluídica aí, que a água fica lá, a água inteira da casa está frutificada. Dá um tiquinho da água aí, vou tomando. Toma água. Se aquilo para ela está bom, quem somos nós para questionar? A doutrina espírita não questiona nada disso. É só fala assim, olha, necessidade não tem. Se quer fazer, pode fazer. Se aquilo te enseja fé, pode fazer do jeito que você quiser. E aonde que for, não tem problema nenhum. Mas na verdade, prece é conexão do seu coração e mente com um ser superior, que você pode chamar de qualquer coisa. Isso que é a conexão. Quando André Luiz fala assim, eu encaminhei em profundas reflexões, eu entrei no meu eu profundo. O eu profundo não é a personalidade, não é a personalidade, não. É o eu profundo enquanto espírito, você sendo criatura, filho de Deus, e que está em conexão com um ser superior, que você nem sabe, nem tem nem forma. Ele está aí na atmosfera que nós chamamos de fluido cósmico universal. Ele está aí, que compõe tudo. Ele está aí, e que a gente, com a mente, com o coração, liga nele, faz a ligação
para poder nós recebermos o recurso que nós precisamos. Nesse corre-corre que nós estamos, nós temos que fazer gestão de energia. Gestão de energia, gente, porque o estresse, todo mundo, estresse é a energia que você gasta para resolver determinada situação. Nós chamamos isso de estresse. Quando você fala, estou estressado, é porque você está sem energia com aquela situação. Mas o estresse é algo normal. Você tem uma energia que para resolver situações do dia você vai usando ela. Mas quando você não faz a gestão dessa energia, você vai ficando exaurido. Durante o dia, você movimenta, você faz coisa e tal. Aí eu estou falando do ponto de vista biológico e psíquico. Aí quando chega de noite, Ana, que tem filho pequeno, Ana Carolina, tem 2 anos ali. Você tem filho pequeno, ela está exaurida. O que ela tem que fazer para recuperar as energias dela? O que você tem que fazer? Dormir. Se não dormir, não vai prestar. Acabou. Exauriu as energias dela. Ela tem que reabastecer. Se ela não dormir, e aí tem uma questão também, nesse movimento aí, esse movimento de energia psíquica, que nós falamos dela na biológica, aí no movimento de energia psíquica também consome muita energia, e aí você tem que dar conta do seu psiquismo. Aí você pega também, às vezes, o problema do outro, você absorve o estresse do outro. Você já ouviu falar nisso? Você absorve o estresse do outro. Você tem que criar uma barreira, porque o estresse do outro, que é a situação que ele tem que passar e que ele merece passar na vida, é dele, não é seu. Quando você pega o estresse do outro, você começa a ficar exaurido também de energia. Então, não absorver estresse de ninguém, nem do seu marido, nem da sua esposa, nem do seu filho. Se orienta, se apoia. Mas o que ele tem que passar, o estresse dele é dele. Não morra por causa da situação dele, não. Esse é um grande problema nosso. Esse é um grande problema. Você pega o estresse do outro, o problema do outro, você vai e abraça para você. Pronto, suas energias já era. Aí você vai ficando exaurido. Aí você pega do outro também. Eu não pego estresse de ninguém. Aprendi. Não pego das minhas filhas, que eu amo, não pego minha neta, não pego da minha esposa, eu não pego estresse de ninguém. Isso é da vida, cada um administra o seu. Eu olho o meu e me coloco à disposição, até o limite. Isso é desequilíbrio nosso. Então você fica exaurido biologicamente e psiquicamente. Agora eu vou para a terceira parte. Quando você não tem hábito de fazer oração, prece ou rezar do jeito que vocês quiserem, você fica exaurido espiritualmente. Não sou eu que estou falando, os espíritos que ensinam. Exaurido, fragilizado espiritualmente. O que te fortalece? O escudo, a força que você tem, o capacete, o escudo é a prece. O que te mantém em equilíbrio espiritual, é a oração que você faz com sua atitude na vida. É prece e atitude na vida. É isso que mantém. É isso aí. É essa conexão que você vai fazer. Vou falar para vocês aqui, olha. Encarnado ou desencarnado. Dá uma linha aí. O que aí, filho e genro Paulo, tá vendo? Que beleza? Obrigado, viu, Vinícius? O que eu vim de outra palestra, em 2 horas, né? A vossa. O que mantém o nosso equilíbrio espiritual é a prece. Com atitude na vida, gente. Os discípulos falaram assim: Nossa, Senhor, você vai embora, acontece muita coisa, está todo mundo atrás de nós. Aí Pedro aí na frente fala assim: Senhor, então ensina-nos a orar. Pedro fala assim: ensina-nos a orar. E aí Jesus fala assim:
Quando orares, fazei assim: Pai nosso que estais no céu. É a primeira coisa que fala. Pai nosso, estais no céu, porque é na percepção do esquema psicológico daquele povo. Ele está falando assim: esse Criador Supremo que está em toda parte, eu santifico o seu nome. Primeira coisa, não é ninguém, não é ninguém. A prioridade da sua vida não pode ser pessoa, tem que ser identificação com o Criador. É essa identificação, porque aí você não entra em ambiente de rebeldia, você não acha que você merecia mais e não tem. Ele fala assim: Pai nosso que estais no céu, eu santifico o seu nome, ou seja, o que o Senhor fizer está feito na minha vida. Eu estou aqui entregue, eu vou fazer minha parte, mas eu vou entender os seus propósitos. Olha só, gente, olha só. Por isso que Jesus fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Os evangelistas narram isso: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele fala assim: o que você tem que buscar primeiro é conexão com a lei divina, com as leis divinas, que não precisa nem de ser estudado muito evangelho. Nós precisamos, né? Porque se você olhar a natureza, ela fala lei divina. Ela fala do esforço, da prece de uma semente que você pega e joga ela no ambiente escuro, de escuridão. Você pega uma semente e joga ela no ambiente escuro. Escuridão, umidade, está úmido, está escuro. E o esforço, a prece dela é o esforço de rebentar a própria crosta, romper esse ambiente escuro para buscar o que, gente? Luz. Isso é evangelho. Então assim, o evangelho está em nós. Nós estudamos o evangelho está em nós. A natureza mostra que é evangelho. Ninguém precisa ir na igreja para aprender o evangelho, não. Ninguém precisa. Ninguém. Você pode fazer a leitura da vida, a leitura da natureza. O evangelho está em nós. Mas como nós somos espírito rebelde, aí a gente vem para ler, tem que escrever, tem que ler, tem que estudar, tem que falar 1000 vezes para nós, por causa do nosso ambiente de rebeldia. É isso. Nós estamos estudando a obra André Luiz, né? Aí ele fala assim: olha, os espíritos que estão em situação difícil depois de desencarnados têm 2 características. Eles são espíritos rebeldes. Sabe o que é espírito rebelde? Não conforme, isso não podia ter acontecido comigo, né? Não podia ter acontecido logo comigo, podia ter. Espírito rebelde, é rebelde. A vida tentando levar ele para um ponto, não vou aceitar, ou então eu vou fazer uma besteira, dar trabalho para todo mundo. Isso é espírito rebelde. Esse é o primeiro ponto, espírito rebelde. O segundo, olha a característica dos espíritos que estão em situação difícil depois que morrem, que desencarnam: rebelde e espírito que não cumpriram sua obrigação. Não cumpriram sua obrigação. Você está cumprindo sua obrigação? Tá? Então tá bom. Cumprir sua obrigação. Mas aí vai falar, né? O que é minha obrigação? A obrigação sua são os deveres onde você está inserido nessa oportunidade, de vizinho, de pai, de mãe, de esposo, de esposa, de profissional. Cumprir a obrigação. Não está falando para fazer caridade não, tá? Só você cumprir a sua obrigação bem, você já está numa situação melhor do que a grande maioria que não cumpre a obrigação. Olha para vocês verem, gente. Olha que interessante. Então, é lugar de espírito rebelde e que não cumpre a obrigação. Se você não tem rebeldia e cumpre sua obrigação, pode continuar caminhando. Se você quiser dar um passinho a mais assim, aí você vai lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Faz um pouquinho a mais. Jesus fala assim: quando te obrigares a caminhar 1000 passos, porque os judeus eram obrigados a caminhar 1000 passos com as bagagens dos romanos, caminhe com ele outros 1000. 1000 é sua obrigação, dever já está bom, porque a maioria não está fazendo. Cumpre sua obrigação.
que a vida te obrigando a cumprir sua obrigação. Então cumpra, não foge dela não. Mas Jesus, a proposta é maior. Então as pessoas não entendem, né? Por que você vai? Por que você faz? Por que você está aqui? Por que você trabalha no domingo? Por que você vai buscar aqui? Por que você está envolvido com isso? É porque quem está fazendo nesse movimento de coração com a vida está querendo caminhar os outros 1000 para a paz, que é a proposta de Jesus. É isso aí. Aí a gente tem equilíbrio na vida, tem tranquilidade, sabe, gente? Porque é um estalar de olhos, as coisas acontecem com a gente. Assim, de uma hora para outra a gente desencarna, do nada assim, né, Larissa? É um trem assim, e você fala, não, eu não vou não, vai o outro primeiro. Não, vai você mesmo. A gente pensa que é o outro. Ah, não, mas eu tenho que fazer isso. Olha, eu tenho meu filho, eu tenho minha filha, não tem nada disso, gente. Você não fez, minha filha, você pode. Isso aí. É agora, sua decisão é agora. Então aqui, movimenta na pressa é agora. Esses dias eu fui num velório em Ipatinga. O homem que desencarnou era um homem muito bom. Eu até falava, ele era amigo da escola e era marido de uma servidora nossa lá. E ele era amigo da escola, e eu falava com essa servidora, que está muito próximo a mim lá, eu falava, minha filha de Deus, Carlinhos quando desencarnar vai para o céu assim, sem curva, tum! Carlinhos não para no lugar, mas esse homem é muito diferenciado. Ele vai assim, tuf, ia muito forte, fazia academia, o cara, sabe, andava de moto e tal. Mas aí eu fui andar de moto com os cunhados que vêm de Portugal, não sei da onde, eles têm um passeio de moto na roça, foi andar de moto tranquilinho, o mais saudável de todos, errou uma marcha lá na subida, aí segurou a moto parou, a moto começou a descer, e moto é o seguinte, se você desequilibrar com ela, você não segura mais não, ela é leve se ela estiver em equilíbrio, a matemática explica isso, né? Dei meu alavanca que eu moverei o mundo, mas se ela tombar, você não segura não, então ela começou a tombar, ele pulou da moto, caiu assim sem jeito, bateu a costela, uma costela quebrou e cortou o baço, cepou o baço, não deu um furinho não, dá um furinho é uma coisa, Vinícius está ali, já acidentou uma vez o baço, ele deve ter dado um furinho, que eles foram lá e tiraram, deu tempo, mas cepar é o coração bombeando sangue assim, ó, e o sangue vazando para o organismo todo. Resumindo, estava bem, tranquilo, até o socorro, desencarnou. De uma hora para outra, assim, Virgínia, não tem condição, não, uma coisa dessa. Isso é erro médico? Tinha que dizer, não, gente, não é nada disso. Aí fomos lá no velório, lá em Ipatinga. Quando eu cheguei, né, a gente vem de longe e tal. Quando eu cheguei, que fui do lado do caixão, Carlinhos falou assim comigo, Robson, fala com a Ana, que eu estou bem demais, eu estou muito tranquilo e muito mais leve, desse jeito. Eu falei assim, você está doido? Como é que eu vou falar isso com ela? Ela vai achar que eu estou doido. Desse jeito. E aí eu fiquei aquele negócio passando barro lá, mas na hora que eu fui embora eu falei para ela, eu não falei que foi ele que mandou falar, mas foi ele, voz clara e audível, e não adiantava tampar o ouvido, porque foi transmissão de sinal de pensamento. Eu fui chegando, ele deve ter falado, um que vai me ouvir, porque eu já estou acostumado a fazer isso, e já foi de cara, ele queria falar isso, que ele estava aflito com o estado da esposa, né? Ele estava aflito, e aí, ou seja, acontece, vai acontecer sempre. E a atitude dele na vida era de prece constante. Ia para a igreja aqui, a igreja deles que eles ajudavam e tal, mas o cara já tinha uma atitude de oração. Então não é contemplação, fechar um local, não é isso não, é atitude constante na vida. Arar é orar, vamos dizer assim, né? Arar é orar, trabalhar é entrar em movimento de oração. É isso aí, é esse movimento, sem rebeldia, vai fazendo e vai conectando, Senhor, por que aconteceu isso? Não entra roboticamente não fica robotizado na vida mecânica não, pensa que tem forças superiores fazendo, regendo os nossos caminhos e os nossos destinos, tem forças que estão ali soprando no nosso ouvido para fazer uma coisa, fazer outra,
Eu escuto isso direto, gente, toda hora, do bem e do mal. Outro dia eu falei um negócio aqui de processo obsessivo que a gente sofre, influência, né? No nosso estudo terça-feira, a Sara estava ali, eu não devia nem ter falado, porque ela regalou o olho desse tamanho, ficou assim, porque para o bem e para o mal, influência você escuta no bem e no mal, o tempo inteiro, é assim. Se não fosse a prece, eu garanto para vocês, eu não dava conta, eu já tinha sucumbido. Eu estou falando aqui um testemunho, eu não daria conta. Tamanhas investidas espirituais, mas os benefícios que tem também, o tanto que a espiritualidade ouve, o tanto que Deus direciona, tudo, benefício demais, em todos os sentidos, mas tem as investidas negativas também. Se não é a prece, você não tem força para fazer essa gestão espiritual, você não consegue, não dá conta. O que? Aí nós citamos o exemplo da parte biológica, que você dorme e acorda bem. Da parte psicológica também, você se reorganiza psicicamente, compreende sua emoção, entende a emoção do outro e vai caminhando. E da parte espiritual é essa conexão com um ser superior. É essa conexão. Não tem jeito de ser, não. Ninguém está solto aqui, não. Ninguém está soltão aqui e não é para... Nós não fomos chamados para uma festa, não. Não é bem assim, não. Vai ter dificuldade aqui. Não é assim, não. Tem dificuldade, tem hora que aperta para nós a vida, vai apertar, e se você não utilizar esses recursos para você ter alegria, contentamento, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo na dor. O Espírito Santo Agostinho, que é um dos pais da Igreja Católica, ele fala exatamente isso. E se você estudar os tratados de Santo Agostinho lá, que é um filósofo, eu estudo filosofia, então ele está lá como um dos filósofos. Se você for estudar, você vai ver que ele fala isso o tempo inteiro. Alguns falam, né, os pré-socráticos, da metafísica, que é o transcendente, ou o plano espiritual, cada um dá um nome, mas eles falam isso o tempo inteiro. Agora, a gente não quer, não deseja fazer essas reflexões. Não quer, mas a vida vai te chamar a todo momento para fazer essas reflexões espirituais. A vida te chama a todo momento. Por isso que Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vai dizer os evangelistas que ele falou: pedi e obterei, bateis e abris-se-vos-á. Qual o pai que dá uma serpente ao filho que pede um pão? Continua o evangelista. O filho pede um pão, você vai pegar uma cobra e dá para ele? Ninguém faz isso. Você só recebe de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. Não entre em ambiente de rebeldia. Entre em sintonia com uma conversa fraterna, amiga e íntima com o Criador. Aprende a falar. Você não precisa chamar de doutor, você não precisa chamar de meritíssimo, você não precisa chamar ele de nada. Conversa com ele como se fosse um amigo. Nossa, Senhor, mas aqui, o que o senhor acha disso? Eu não ouvi, não. Fala de novo que eu não ouvi. Aí ele fala: não ouvi, não. Lava o ouvido, menino. Ele fala com você. E aí, o que o senhor acha disso? Não, eu queria fazer isso. Eu estou inseguro para fazer. O que o senhor pensa disso? Aí ele vai te responder. Mas você não vai ouvir a boca dele falando. Não. Ele vai responder na fala de um amigo, num cartaz, no outdoor, numa frase de para-choque de caminhão, num livro que você abriu, na intuição quando você abre a janela e escuta um pássaro cantar, no raciocínio, ele vai te responder, porque o verbo é no imperativo, não é talvez eu faça. Pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á. Jesus nos abençoe e nos ampare.